Olá, Shalom, bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Oculto. Para mim é sempre uma honra poder estar aqui novamente nesse canal, nessa plataforma, trazendo assuntos relevantes, assuntos profundos e místicos para você. Bom, eu queria deixar alguns recados antes de iniciarmos a nossa aula, que hoje vai ser revelador. Nesta aula vai impactar a sua vida e a vida dos seus descendentes. Acredite nisso. Eu quero deixar aqui um pedido de ajuda. Se você puder ajudar o nosso projeto aqui na nossa cidade, a nossa Beit, a nossa escola de estudo. Se você puder fazer qualquer contribuição, em qualquer valor, ajudando o nosso projeto, agradeço. Eu quero deixar aqui um convite para você. Se você não conhece as terras de Israel e tem sonhos em conhecê-la, bom, eu convido você a estar fazendo parte do nosso grupo para o ano que vem, em Purim, em Israel. Assista esse vídeo. Shalom Ubrachá, os meus amados Haverim. Estou aqui para falar da nossa viagem para Israel. Vai ser uma viagem inédita, um ano de antecedência. Essa viagem vai acontecer do dia 9 ao dia 18 de março de 2025. Aí na bio vai estar o itinerário, vai estar tudo bonitinho, uma viagem inesquecível. Só não vai quem não quer, porque é muito facilitada. Uma viagem com 500 e poucos dólares de entrada, que dá 2.000 e poucos reais, e mais parcelas de 1.000 e poucos reais por mês. Não vamos perder essa grande oportunidade, essa grande brachá de conquistar da gente ir para a Terra Santa, ir para Jerusalém, ir para Tzfat, onde que é o berço da Kabbalah, berço da mística judaica, visitar a Vizak Luria, visitar a Bishimon Bar Yochai. Vamos estar um Shabbat muito especial e passar o Purim em Jerusalém, Mira Kodesh. Vamos ter nosso minyan no Kotel, no Shabbat Kodesh. Inúmeras surpresas. Quem não fez Bar Mitzvah ainda, Bat Mitzvah, vai poder fazer em Israel. Inúmeras surpresas especiais, meu amado. Na bio vai estar os contatos para reservar. Não perca mais tempo e vamos conquistar essa grande brachá. Essa viagem é uma viagem a preço de custo. É para vocês todos conseguir conquistar essa grande brachá de conhecer Israel, nossa pátria amada. Então vamos conquistar essa brachá, porque quem vai comigo para Israel não volta a mesma pessoa. Traz uma bagagem espiritual tremenda, tremenda, tremenda. Am Israel Chai V'Koyam. Então, comece a se programar para estar junto com a gente, conhecendo os lugares mais belos de Israel, os locais mais lindos de Israel, a parte histórica. E acredito que você não voltará mais como era antigamente, depois de pisar nas terras de Israel. Meus amados, a todos que estão aqui hoje assistindo essa aula, eu chamo a sua atenção para este assunto. Este assunto é um assunto que vai te impactar. Acredito que você já tenha ouvido falar sobre esse assunto. É esse assunto mesmo que está aqui, o Vale dos Ossos Secos. Acredito eu que você já ouviu vários temas relacionados ao Vale dos Ossos Secos. É um tema muito utilizado também por muitos charlatões, muitos mentirosos, por muitas pessoas que não fazem a mínima ideia dessa passagem.
Bom, temos aqui toda a parte histórica e teórica do texto. São assuntos bem impactantes. Mas você lendo esse texto de uma forma literal, o próprio texto vai te conduzir você a imaginar algo físico. Bom, sinto muito em te dizer, mas essa passagem não está conectada a nada físico dessa terra. Há muitos comentaristas, muitos sábios, muitos tzadikim, que deixaram seus comentários em várias obras importantes da Kabbalah a respeito desse assunto, nunca desmerecendo nenhum dos seus comentários. Mas devemos entender que cada comentário, cada pensamento tirado da mente daqueles sábios estava justamente direcionado para um tipo de época diferente, para cada estágio de vida diferente. E é muito raro, é raríssimo você ver um comentário de um tzadikim mais profundo. É claro que alguns deles deixaram os seus comentários, mas de uma forma mais discreta, mais escondida, mais oculta. Somente existe uma fórmula diferente de poder captar todo esse texto literal por si só e trazer para o Sod da Kabbalah. Eu convido você a estar comigo até o final dessa aula para podermos desvendar os mistérios, os segredos dentro da Sagrada Torá. Sabemos que todos os textos em hebraico escondem, ocultam a real história gravada dentro desses manuscritos sagrados. E para poder olhar, para poder revelar e desvendar esses mistérios, é preciso você aprofundar no extremo, nessas águas profundas do misticismo da Kabbalah. Eu convido você a estar comigo até o final dessa aula. Bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Oculto. Bom, pessoal, estamos diante de vários segredos aqui nesse livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Vamos estudar, vamos revelar o que realmente é o Vale dos Ossos Secos. Esta famosa profecia, conhecida como sendo a visão dos ossos secos. Essa profecia, ela reflete o sentimento e também o desespero de uma nação após a destruição de Jerusalém. Atente bem para o início dessa profecia. O templo não existia mais, o Beit HaMikdash não existia mais, a Shekhinah não estava mais ali. Mas como havia profeta ainda naquele estágio? Pois sabemos que foi dito que a Shekhinah estava no exílio, na Galut, com o povo de Israel, como está até hoje. É por isso que sabemos que não há mais profecia no mundo, pois a Shekhinah está no exílio, na Galut. Bom, atente bem
para esses paradigmas do texto, para podermos entender passo a passo as revelações deste vale dos ossos secos. E assim complementa a mensagem no capítulo 35 e 36. A profecia aqui, ela foi dividida em dois estágios principais. O primeiro estágio, ele cobre o capítulo 37, 1 ao 14. E o segundo estágio cobre o verso 15 ao 28. A profecia, então, ela começa quando a mão do Santo Kadosh Baruch Hu é imposta em cima do profeta. A mão, então, repousa sobre o profeta Ezequiel. Logo após esse evento, o seu ruach é carregado e é colocado num vale. E neste vale é revelado a profecia ao profeta Ezequiel. E é revelado para ele de uma forma tangível. E é difícil saber realmente aonde ficava o vale. Existem duas formas de interpretação desse texto: fisicamente e espiritualmente. Fisicamente temos duas localidades, sendo o vale em Israel ou na Babilônia. Aqui nos textos não é revelado esses dois locais, mas no nível Sod é revelado. Incrivelmente, o lado espiritual revela aonde realmente era esse vale. Vamos então entender. Temos um ponto específico aqui. O nível literal não revela a localidade, mas o nível espiritual conecta a essa outra realidade. Você vai entender. No capítulo 35, o profeta menciona as ambições dos edomitas, a ambição e o ódio de destruir os israelitas. Já podemos conectar esse ódio e essa ambição de destruir nosso povo, de acabar com nós, que já vem há tempos. Sabemos que todas as nações que se levantarem contra nós serão destruídas. Bom, aqui a ambição que os edomitas tinham de destruir o povo para herdar a terra de Israel. Como resultado, o Eterno destruirá Edom e transformará a terra num deserto. Isso foi profetizado pelo profeta Ovadia e também por Eminiahu, capítulo 39. No capítulo 36 é dito que o Eterno trará o povo de Israel de volta à sua terra e transformará a terra desolada em uma terra fértil. Hashem fará tudo isso para que seu nome seja glorificado e santificado entre os Goi, entre as nações dos gentios. Tudo isso acontecerá para que os Goi, os gentios, para que as nações glorifiquem o nome do Santo Kadosh Baruch Hu. O capítulo 6 é um prelúdio ao capítulo 7. Mas no capítulo 3, Deus prepara a terra de Eretz, de Israel, para receber os israelitas para retornarem ao longo de um exílio. Ao longo do exílio, ao longo da Galut, Hashem então prepara a terra para recebê-los. Consegue conectar com hoje?
o que está acontecendo lá agora. A limpeza já está acontecendo. Já existem locais que não estão mais no mapa. Consegue enxergar? A terra já está sendo preparada para receber o verdadeiro povo de Israel. Mas esse é um outro assunto. No capítulo 37, Hashem descreve todo o processo, a forma que ia trazer os filhos de Israel, os descendentes de Avraham, de Isaac e de Jacó, de suas terras de exílio, para as terras da promessa, unindo-os novamente em uma nação e tornando-os temente ao seu santo nome, tornando-se parceiros em uma aliança eterna de paz. Basta você ver a cronologia que está em Miniarro, Jeremias 3, 6, 9 e 1, sobre a ascensão da Galut, do exílio, o exílio de Israel, a reunificação de Israel e o arrependimento, a teshuvá verdadeira, que acontecerá ao longo deste exílio. Nesses escritos sagrados que foi revelado nesse termo de profecia, pois nós somos obrigados a abordar esses temas neste formato profético. Como foi dito, há várias visões que foram previstas por visionários que acrescentaram estas profecias como o retorno do povo judeu da Galut, ou seja, do exílio. Bom, mas como assim? Como ainda depois de tudo que passamos, tudo isto que aconteceu, não foi o suficiente para sairmos da Galut, do exílio? Depois do Holocausto, depois do bezerro de ouro, depois de tudo, depois de várias guerras, ainda estamos na Galut, no exílio? Como assim? Como poderemos explicar tal coisa que ao ponto chega a ser maluquice? Como que ainda estamos no exílio? Como estamos ainda no exílio? Você já parou para pensar? Que coisa maluca é essa? Bom, sinto muito em dizer, não, infelizmente, muitos ainda estão, e muitos deles ainda não conseguiram sair do exílio. Ou seja, quase todos ainda não saíram da Galut, ainda estão no Egito, e muitos ainda estão presos em religiões, superstições, presos ao ego, ainda são escravos no Egito. Infelizmente, essa é a parte triste desse exílio. Ainda muitos não abandonaram o Egito. No Egito temos tudo o que precisamos. Todos os nossos desejos são atendidos no Egito. Temos muito dinheiro, temos fama, temos glória, temos nome no Egito. Temos prazeres, desejos, e no deserto não temos nada disso. Bom, você ainda vive aprisionado dentro do Egito, aprisionado dentro das religiões, aprisionado dentro do seu próprio ego. Sinto muito. É triste, é lamentável dizer isto aqui hoje,
pois são meus irmãos, minha família, presa a ideologias, ainda não chegaram a chuvar. Muitos dos meus irmãos, muitos da minha família que conhecem a verdade, ainda estão presos, ainda estão na galuta, presos em ideologias, religiosidade, ego, poder, fama e glória. Isso é lamentável. Esta é minha opinião. Diante de todos os fatos que ocorreram diante dos nossos olhos e que foram registrados dentro da literatura sagrada. Eu vou aqui então tentar desvendar as maravilhas contidas em sua Torá e revelar o que foi oculto dos nossos olhos através dos segredos contidos nesta profecia. Amém, ve amém. Essas profecias já de início exalam os segredos, já de início, começando já pela escolha do profeta. Este profeta não era qualquer um, não era qualquer profeta, não era um profeta de botequim, como encontramos hoje em dia, supostos charlatões dizendo ser profetas, profetas de aplicativos, profetas de redes sociais. O profeta Ezequiel não era um destes. Eu vou provar para você o que é o verdadeiro profeta. O que era o verdadeiro profeta de verdade. Não tem nada a ver com estes charlatões que temos hoje. Este profeta não era qualquer um que você encontrava em qualquer esquina. Este, literalmente, era o profeta de verdade. Veja bem seu nome, começando já pelo nome, e o seu nome era Ezequiel ben Buzi, um Cohen, um sacerdote. Bom, por aí já vemos a sua classificação. Era um Cohen Gadol, era um sacerdote, era um homem justo, temente a Hashem e cumpridor de toda a Torá. Não era só isso. Era um Cohen Gadol muito elevado. Vamos se dizer que não há como descrever o seu nível de espiritualidade aqui. Não era qualquer um. Eu vou provar para você. Assim, ele foi chamado pelo Santo Kadosh Baruch Hu. Ele ouviu a voz do Santo Kadosh Baruch Hu diretamente. Ele ouviu, dizendo: Benei Adão, filho de Adão. Ironiamente, foi traduzido para o português como filho do homem. No hebraico está Benei Adão, filho de Adão. Bom, filho, descendente de Adão. Veja, o caso aqui é que o profeta foi chamado de Benei Adão, filho de Adão. Isso já caracteriza algo muito importante aqui. Eu vou dizer por quê. Porque já naquela época já havia uma mistura de DNA. Já tinha havido uma mistura. Então, por que Hashem classificou o profeta como Benei Adão, filho de Adão?
sangue original, DNA puro, descendente legítimo de Adão Harishon. Preste bem atenção. Tudo isso aqui vai fazer sentido. Ele ter sido chamado de Benei Adão não foi simplesmente um chamado. É muito mais profundo do que você imagina. Qual foi o motivo? Por que Hashem o chamou de Benei Adão? As revelações estão dentro do Vale dos Ossos Secos. Qual foi o motivo que ele chamou o profeta de Benei Adão, filho de Adão? Essa palavra não é uma palavra de comparações, mas é uma palavra legítima. Profeta, filho de Adão, Benei Adão. Não é uma palavra simples, é uma palavra direcionada, é uma palavra firme, dizendo: ei, filho de Adão, descendente legítimo do DNA puro de Adão, sem misturas. Por aí já começa. A classificação de um verdadeiro profeta. Primeiramente, DNA puro, descendente legítimo de Adão. Sem nenhuma interferência, sem nenhuma mistura. DNA puro, legítimo, Benei Adão. Continuando. Esta é uma classificação legítima de um DNA puro sem misturas. Eu já falei sobre isso aqui, sobre o verdadeiro DNA puro, o DNA sem misturas. Um DNA não adulterado. Assim, foi a escolha do Santo Kadosh Baruch Hu para aquele profeta. Ele escolhe o que é puro, sem misturas, sem adulterações. Vamos voltar ao estudo. Agora, preste bem atenção aqui. Agora olhe bem para o início. O início de todos os segredos está aqui. Eles se iniciam já com o próprio nome do profeta, que contém 12 letras. São 12 letras o nome Ezequiel. 12 letras. Aí está o segredo. Bom, você acha que é coincidência o nome estar ligado às 12 pedras preciosas? Não esqueça, ele era um sumo sacerdote, um Cohen Gadol, e o Cohen Gadol tinha as 12 pedras peitorais no seu peito. E assim, justamente, o seu nome carregava 12 letras. As 12 letras iniciais das 12 tribos de Israel. Isso não é coincidência. Veja bem a escolha do Santo Kadosh Baruch Hu para o profeta. Sumo sacerdote, Cohen Gadol. Seu nome carrega 12 letras. Cada letra é a inicial de uma tribo. E ele carregava as 12 pedras peitoral de um sumo sacerdote, de um Cohen Gadol. Não é coincidência. Veja, o nome dele estava ligado às 12 pedras, às 12 tribos, os 12 meses. Bom, não vou me alongar aqui nesse mérito. Por ser um estudo extenso, as comparações são lógicas e perfeitas no capítulo 1. O próprio profeta afirma que ele estava no exílio, na Galut. Como assim?
Como assim? O Cohen Gadol estava ali no exílio também? Bom, ele já automaticamente já se ligou. Eu estou no exílio, junto com o meu povo também, como estamos até nos dias de hoje, na Galut também. Este então foi tomado pelo espírito da profecia. O profeta Ezequiel foi tomado pelo espírito de profecia, pelo Ruach HaKodesh, o espírito de profecia. Isso foi para alertar e trazer de volta a casa de Israel. Naquele momento tinha-se desprendido da lei e tinham se afastado da Torá, todo o povo daquela época. Por ocasiões daqueles momentos de muitas trevas e escuridão, o povo vivia basicamente dentro do exílio. Sem o templo, o Beit HaMikdash, sem profetas, sem a presença da Shekhinah, o povo estava praticamente todos perdidos, deixados ali à sorte. Quando Hashem levanta o profeta Ezequiel para essa profecia. Coincidentemente, tinham perdido a essência da virtude da profecia, como nos dias de hoje. Essa essência não existe mais. Se perdeu no tempo. Não existe mais um Cohen Gadol, um sumo sacerdote puro, DNA puro, para trazer a profecia sagrada. O povo hoje também foi deixado à sorte. Mas temos alguns pequenos detalhes. Vamos resolver esse pequeno detalhe. Já naquela época, a Shekhinah já não mais estava entre eles. E até nos dias de hoje, a Shekhinah já não paira mais sobre eles, mas ainda tem a sua essência. Tem sim, e eu te provo. Mas essa essência da Shekhinah, da presença de profecia, esse Ruach HaKodesh, esse espírito de profecia, não é para qualquer um. Hoje temos, sim. Não é para qualquer pessoa. São apenas para aqueles que são puros, que contêm um coração puro, uma mente pura, e que o seu DNA é puro, que nunca houve nenhuma interferência no seu sangue, nas suas células. As suas células ainda estão intactas e todos os nomes sagrados ainda estão contidas em cada uma das suas células. Em cada uma das suas células ainda está o nome do santo Kadosh Baruch Hu. Bom, o santo escolheu um profeta de dentro do exílio para chamar a atenção e advertir todos aqueles que estavam afundados em imoralidades e tinham se rendido aos Erev Rav,
o grande problema, o grande mal do mundo, o Zerevirav. Aqueles que se apresentam como legítimos santões. Já vi muitos com talit, kippá, com tefilim. Já vi muitos Zerevirav assim se apresentando. E eles imaginam que tem esse mérito de ter sido colocados na árvore da oliveira. Esses Zerevirav, controladores de todas as religiões, desde aquela época, já estava ali, fazendo parte daquele povo. Os babilônios, os persas, os edomitas, eles sempre estiveram no nosso meio e sempre induziram o nosso povo ao erro. Conforme meus estudos, este profeta era um malachim, era um anjo, homem, anjo, Benei Adão, filho de Adão. Você acha loucura? Um malachim revestido de pele humana, pois somente assim sua voz poderia ser ouvida naquela época. Mesmo assim, ele não foi ouvido por todos, é claro, pois este foi chamado de Benei Adão. Mas este tinha um corpo ilimitado. Vou dizer aqui uma palavra que poderá até soar estranho. Eu digo um corpo de transfiguração. Um corpo que foi transfigurado. Que pela sua essência ele poderia mudar a sua configuração conforme a localidade. Eu vou começar aqui pela gematria do nome dele. Temos as letras Yud, Het, Zain, Kaf, Aleph, Lamed, Beit, Nun, Beit, Vav, Zain e Yud. Juntando todas essas letras temos 233, pois quando multiplicamos 2 mais 3 mais 3, temos o número 8. No número 8 temos a letra Het, que simboliza o infinito. Temos várias outras termologias nessa referência do número 8. Agora, em Atbash, que é uma outra forma de gemátria, é que a coisa fica muito mais interessante. Temos então 1393. Temos o número 13, que representa também uma tribo perdida. Uma das 12, que são 13, uma das tribos perdidas, que não foi catalogada. Este é um outro assunto. Esse assunto sobre a 13ª tribo está contida no livro dos Jubileus. Está lá. É claro que você não vai ler, né? Que isso não vai te interessar, mas está lá. A 13ª tribo perdida, não catalogada, escrita no Sefer Jubileus. É claro que tudo isso mudaria completamente a história. A história contada, a história literalmente contada. Tudo isso mudaria completamente o assunto. Nessa contagem sobrou o número 93. Temos então 9 mais 3, que é igual a 12. Agora estamos já familiarizados com o profeta e já revelado que realmente era o profeta. Dentro do seu nome está o seu verdadeiro nome. E eu não vou revelar aqui em público o seu verdadeiro nome, o nome que está dentro do seu nome. Este é o único Ruach, Espírito, que traz a profecia para o mundo. Este é o único Espírito que traz estas profecias. E é claro, eu não vou dizer o nome
Até nesses dias atuais, ele atua de várias formas. E revelar o seu nome aqui traria consequências enormes, que somente poderia piorar a nossa situação atual. Isso que fique bem claro. Este Malachim é refinado, é um gentleman, um mensageiro em dias sombrios, em dias de tempestade, dias de nevoeiro. Este Malachim se apresenta em profecia. E muitos aqui não têm o preparo psicológico ou espiritualmente preparado para saber sobre esse assunto. Eu fico vendo aqui mesmo, nessas plataformas, tantos mentirosos, arrogantes, prepotentes, homens cheios de ego, mulheres que nem sabem o que é profecia, falando tanta baboseira, tanta mentira, que não conhecem nem o significado da palavra profecia. São pseudos profetas, entregadores de profecias, mentirosos, que na verdade são todos charlatões, mentirosos e enganadores. A verdade é, o profeta é chamado de Benei Adã, filho legítimo de Adã. Simples assim. O resto são todos enganadores, falsos, mentirosos, e ainda tem milhares de pessoas que acreditam nessas pessoas. Eles não sabem nem o significado da palavra Ruach Kodesh, inspiração divina, espírito de profecia. Mal sabem ler, mal sabem interpretar um texto. Se julgam profetas, mentirosos, arrogantes, falsos. Não sabem ler uma palavra, não sabem interpretar um texto sagrado e mentem para as pessoas. Acordem, gente, acordem. Estejam preparados para esses enganadores e mentirosos. O profeta é chamado pelo santo Kadosh Baruch Hu de Benei Adã, filho legítimo de Adã. Qual de vocês, estrangeiros, Goim, gentios, qual de vocês são Benei Adã? Qual de vocês consegue interpretar um texto sagrado? Diga para mim. Ou é apenas enrolar a língua e mentir para as pessoas? Existem escolas que ensinam essas mentiras. Infelizmente, muitos incautos acreditam nisso. Dão suas vidas, dão tudo que têm para esses mentirosos, falsos, mentirosos, enganadores, levando as pessoas para o precipício, deixando elas piores do que elas eram. O preço chega, falsos profetas, o preço chega. O julgamento chegará até vós, mentirosos. Este profeta então recebe o imbur deste Malachim, mas quando ele recebe não é temporário, não é por um tempo limitado, mas sim por um tempo ilimitado. Este então passa a ser após o imbur deste Malachim de profecia. E esse espírito de profecia não é espalhado para demais pessoas. E nenhum dos Goim, nenhum dos gentios recebem essa porção, essa essência de profecia. Está aqui. Somente para os Benei Adã, os filhos de Adã. Isso está aqui escrito. Vem cá. Quer debater comigo? Quer que eu provo para você que a essência de profecia somente era dada aos Benei Adã, os filhos legítimos de Adã? Eu provo para você. Assim foi chamado pelo santo Kadosh Baruch Hu, Benei Adã, filho de Adã. Este então recebe o Ruach HaKodesh, o Espírito. Até no final dos seus dias, este imbur o possuirá. Isso que aconteceu com o profeta Ezequiel. Ele era um homem, a sua capa revestia um Malachim, um espírito de profecia. Ele era envolto por uma capa de um homem. Bom,
essas profecias somente eram direcionadas a Israel? Pronto. Aqui chegamos no ponto exato do assunto. A essência da profecia somente era direcionada para as terras de Israel, para o povo judeu. O povo escolhido por Hashem, nunca para os goi, para os gentios, para os estrangeiros. Só isto já dá um basta final nos falsos profetas mentirosos que temos hoje nas nações. Bom, e essa profecia era dada ao único povo que tem aliança eterna com o Santo Kadosh Baruch Hu. O único povo que tem aliança eterna com Hashem, com Deus, é o povo de Israel. O resto, esquece. Nenhuma nação tem aliança com ele. Para as nações não foi direcionado nenhum espírito de profecia, mas apenas um malachim foi direcionado para a nação, apenas um. Eu não vou dizer o nome dele, mas tem um aqui. Agora, este apenas tem o propósito de revelar a verdade, pois muitos que aqui estão, muitos conhecedores, até mesmo das escrituras sagradas, verdadeiras, muitos deles acorrentaram a verdade, colocaram cadeados na verdade, e assim eles atraem para a nação miséria, julgamentos, pragas. Mas houve um malachim que foi designado, este recebe ordem para revelar às nações a verdade, e a verdade dói. Agora, quando voltamos ao Bereshit, o Gênesis, o princípio, aí fica pior, para entender que dentro do Gênesis há dois tipos de criação. Não é fácil, porque o Gênesis complica, porque há duas criação relatada dentro do Bereshit, pois a forma que ela foi relatada, no nível literal, não coincidiz com a verdadeira criação. Podemos encontrar em outras obras do Arizal, do Rabbi Shimon Bar Yochai, temos várias obras que falam sobre a criação. Pois quando começamos a entender a visão do profeta, ela não está conectada somente ao retorno do povo de Israel à terra de Israel, ou mesmo a saída do exílio, o fim da Galut. Não é bem isso que essa mensagem está relacionada. O livro dos Jubileus traz uma explicação muito profunda da criação. A visão do profeta está exatamente ligada à criação. Deus fez ossos mortos ressuscitarem. Ele fez isso dando aos ossos seu fôlego vivificante. Ele deu o seu fôlego. E é quase certo que aqui há um duplo significado, referindo-se também ao sopro como ruach do santo. A palavra hebraica para ruach pode significar sopro, vento, espírito. Isso depende do contexto e depende de quem a traduz. E essa palavra é usada 10 vezes no mesmo capítulo, no 37 do Ezequiel. Sabemos que é o próprio ruach do santo que traz vida. Isso é explicado. Eu porei dentro de vós o meu ruach, o meu espírito, e vivereis. Temos aqui várias formas de enxergar esse texto. Eu colocarei o meu ruach, o meu espírito de profecia dentro de você, e você viverá. Bom, eu vou resumir aqui. Dentro do nível Sod da Kabbalah. O que a Kabbalah revela a visão do profeta. O profeta foi levado em espírito para uma outra realidade. Não era física. Eu citei aqui sobre o Gênesis, sobre a criação. No Bereshit, o próprio Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem.
Por isso eu digo, cuidado com a palavra imagem. Cuidado com imagem. Não é uma boa palavra. Originalmente, esta é uma visão alegórica sobre o futuro, sobre o retorno do povo judeu à terra de Israel. Essa visão é uma alegoria sobre o retorno do povo à terra de Israel. É apenas metafórico, mas o que é realmente revelado dentro da Kabbalah é que Hashem fez com que o profeta Ezequiel saísse do seu mundo físico, da sua realidade, e voltasse ao passado, ao princípio, ao Bereshit. Tá achando que é loucura? Durante os meus estudos que fiz, foi me apresentado um documento que os ossos têm o máximo de 4 anos para se tornarem pó da terra. O profeta foi retirado do seu grau físico e foi levado ao passado, no início da criação. E lá, Hashem mostrou que com o seu sagrado nome, você pode fazer ressuscitar ossos. Qual é a mensagem aqui? A palavra que ele diz é: profetiza sobre os ossos. E os ossos secos, sobre eles nascerão nervos, cartilagem, e eles terão corpos e ressuscitarão quando proferir o meu nome. Vou te mostrar como foi na criação. Está vendo esse vale cheio de ossos? Veja como você pode participar da criação utilizando o meu nome. Assim eu digo para você: fale sobre os ossos, ordene os ossos em meu nome, te mostrarei o início da criação. Porque o profeta Ezequiel foi levado à sua parte espiritual. O seu corpo foi deixado e ele foi transfigurado para uma outra realidade. Ali aconteceu um fato impressionante. Ele voltou ao passado, ele voltou ao princípio. Esse é o motivo dele ter sido chamado de filho de Adão. Acredito eu, não está aqui, mas acredito eu que o profeta sonhava, imaginava o que aconteceu na criação, como que Hashem fez com que o homem do pó se tornasse humano. E assim o próprio Hakadosh Baruch Hu apresentou a ele e disse: foi assim. Apenas profetiza sobre os ossos e diga em meu nome, darás vida aos ossos. Encontrei uma pequena passagem no Midrash interessante. O Rabi Eliezer, ele falou sobre esse assunto, ele fez um pequeno comentário sobre esse assunto. E esse comentário me chamou muita atenção. Ele disse que certamente Hakadosh Baruch Hu estava mostrando ao profeta o princípio, o início. O santo apresentou ao profeta o quanto o seu nome deve ser glorificado entre os vivos e também os mortos. E os mortos ouvem a sua voz, e o seu santo nome tem o poder de ressuscitar os mortos. O Vale dos Ossos Secos acena um vale cheio de ossos, e os ossos ressuscitando diante dos olhos do profeta. O fôlego dos 4 ventos, respirado pelos mortos, para que eles possam viver novamente. O Midrash fala que todos eles se levantaram
cantaram e adoraram ao Santo Kadosh Baruch Hu, e depois voltaram ao pó novamente. Assim está no Midrash. É um dos comentários importantes também dessa esfera na Kabbalah. A parte principal aqui é, com toda essa temática e toda essa visão que representa o Vale dos Ossos Secos, isso demonstra o quanto era importante esse profeta e o que a ele foi apresentado, e a sua mudança de realidade para o passado, presenciando então o início da criação, como o homem foi feito, através da palavra, através do nome santo do Santo Kadosh Baruch Hu. Isso foi mostrado ao profeta, que nem mesmo os ossos, que nem mesmo os mortos não fiquem de pé diante do seu santo nome. Bom, essa é a explicação dentro da Kabbalah, resumindo aqui sobre esse assunto. Eu digo a você que seria várias e várias horas de aula, ficou muita coisa para falar. Bom, quero agradecer a todos vocês aqui que ficaram até aqui. Eu quero deixar aqui um pedido de ajuda. Se você puder ajudar o nosso projeto aqui na nossa cidade, a nossa Beit, a nossa escola de estudo, se você puder fazer qualquer contribuição, em qualquer valor, ajudando o nosso projeto, agradeço. Que Hashem os abençoe. Guarde todos vocês e não esqueçam, quem ainda não fez Brit Milá, entre em contato com o Rabino Reski, reserve a sua, não deixe essa oportunidade passar diante de suas mãos. É uma única oportunidade que você está tendo de ter aliança diretamente com Hashem. E que Hashem os abençoe. Guarde todos vocês, ilumine o caminho de todos vocês. Eu desejo a todos uma ótima semana, ótimo Shabbat a todos. Hag Sameach Pessa, que Hashem os abençoe. Shalom, Lehitraod e tudo de bom. Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech Olam, Asher Kivoshem B'tzmotav Yitzvenu. Bom, para você que ainda não fez o pacto da aliança, o pacto da Brit, esta é uma oportunidade única de você fazer a sua Brit com uma pessoa responsável, um grande tzadik. Então, se você deseja no teu coração de se alinhar com a Torá, com as leis, entre em contato com o Rabino Reski e o mais incrível que ele te dá toda a assistência necessária para esse pacto importante que é você com Hashem. Então entre em contato com o Rabino. Eu tenho certeza que ele vai dar um jeitinho para você, tá bom? Que Hashem te abençoe, guarde todos vocês e que possamos caminhar dia após dia, cumprindo cada mitzvah que consta na Sagrada Torá. Shalom Uvrachá, meus amados Haverim, tudo bem? Meu nome é Rabino Yeheskel Gottlieb, Samuel Rabino. Shalom Haverim, aqui quem fala é o Israel. Estou passando aqui para deixar uma indicação, uma excelente indicação. Você que vai ter um filho agora, ou você que por algum motivo, quando criança, não pôde fazer a Brit Milá, eu indico o Rabino Reski, um excelente profissional, um homem que é íntegro segundo a Torá, o homem que vive a Torá e pratica as mitzvot. Ele é não apenas um moel qualquer. A gente sabe que moel não é aquele só que faz a Brit Milá, mas aquele que cuida. Então ele também cuida o pós-operatório, ele dá dicas importantes para depois da Brit Milá. Ele é uma pessoa que assiste o paciente. Então eu gostaria de deixar minha indicação. Eu fiz minha Brit Milá com ele, então eu indico bastante. É um homem segundo o coração do Eterno.
Então eu quero deixar a minha indicação aí do o Rabino Hesky. Brav Atzlaha, Shalom Shalom a todos. Shalom, tudo bom? Meu nome é Rafael. Eu fiz recentemente a Brit Milá com o Rabino Hesky Gotrieb, rabino esse de alto nível, de muita confiança. Você pode fazer sem medo e te peço que tenha sabedoria para fazer a Brit Milá, que será uma bênção na sua vida. Você fazendo a Brit Milá, você será povo do Eterno. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom. Shalom a todos. Estou gravando esse vídeo para falar sobre o Rabino Hesky, uma pessoa incrível, um grande moel. Ele fez a minha Brit Kodesh e foi um momento muito especial, um momento de uma elevação incrível. Confesso aos Ahim que após ter feito a Brit Kodesh, muitas coisas mudaram para melhor, sempre. E uma coisa que mais mexeu comigo é a questão do sentimento de aproximação de povo, né? Uma sensação de pertencimento, essa é a melhor palavra, né? Aquela sensação de que realmente agora sou Am Israel, realmente agora eu posso usar talit, posso usar tefilim, posso ir à sinagoga. Não é mais aquele sentimento de como se eu estivesse me apropriando da coisa de alguém. É um sentimento de que agora isso é meu, isso é pra mim, né? E foi uma coisa que eu só senti por completo após a Brit Kodesh, após ter passado por ela com o Rabino Hesky. É uma pessoa altamente capacitada para isso. Não à toa tem mais de 5 mil Britot feita, né, ao redor do mundo todo, não somente no Brasil. Além de ser uma pessoa totalmente voltada para Hashem, para as coisas divinas, a gente vê nele também uma seriedade e uma espiritualidade, uma preocupação com as coisas corretas de Hashem. Então é isso, pessoal. Chamem o Hesky, o Rav Hesky, você com certeza não vai se arrepender. Meu nome é Rabino Yeheskel Gottlieb, sou moel, rabino, perito em Brit Milá. Brit Milá é circuncisão, aliança perpétua de Abraão Avinu. Shalom, shalom, lekulam, boketov. Bem, o motivo de eu estar aqui hoje é para falar um pouco da minha experiência. Bem, recentemente eu fiz a Brit Kodesh pelo Rabino Hesky. Bem, foi uma experiência maravilhosa e eu quero destacar aqui alguns pontos que eu considero bem relevantes, que resume todo o processo, né, de cuidado, de atenção e de responsabilidade do Rabino Hesky. Bem, primeiramente, antes de tudo, como é que eu conheci o Rabino Hesky, né? Foi por um querido, um amigo, a quem considero muito, Shlomo Ben Lezer, que a propósito também fez a Brit Kodesh com o Rabino Hesky. Então ele me apresentou, né, e foi uma grande brachá, né? Então, como é que foi o atendimento, né, no primeiro momento, né? Entrei em contato com o Rabino. O Rabino é muito acessível, é assustador, né? A forma como ele te atende, a forma como ele conversa com você e te explica todos os detalhes, não é? A forma como ele te ampara e tira todas as suas dúvidas. Então, eu percebo que houve muita cordialidade, respeitoso, prestativo, né? Então, no primeiro atendimento, nós ali conversamos e foi maravilhoso a forma como ele nos atendeu, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é muito relevante para aquele que deseja aí fazer a Brit Kodesh com o Rabino Hesky. Bom, eu mencionei, né, sobre a questão do atendimento e o acesso a ele, né? O acesso a ele é fantástico, né? Trazendo um pouquinho do que falamos antes, né? Então, como é que eu chego? Eu vou até ele, ele vem até mim. Então, eu posso dizer para você que ele deixa ele está à disposição de você, né? Eu moro em Carapicuíba. Então, o Rabino Hesky, ele externou o desejo de fazer a Brit Milá na minha residência,
né? Não deu certo porque tinha alguns afazeres para realizar, né? Mas então resolvemos então a marcar, agendar para a residência do Rabino Hesky. Ou seja, você tem duas opções. Ele pode vir à sua residência ou você pode ir na residência dele. Então esse foi um outro ponto muito relevante para mim. A recepção maravilhosa, fomos muito bem atendidos, eu e minha esposa. Assim, não tenho palavras para agradecer a forma como ele nos tratou ao receber em sua residência. Então, com relação indo direto ao processo, né, da Brit Kodesh, uma grande brachá, um cerimonial maravilhoso, depois a realização da Brit Kodesh em si, né? Baruch Hashem, foi uma grande brachá, uma alegria muito grande, um tratamento maravilhoso, o procedimento cirúrgico, por assim dizer, foi um procedimento profissional, né? Não tem como não destacar isso. Eu estava ali entregue na mão de um grande, como se fosse um grande cirurgião, Baruch Hashem, por isso. Uma grande brachá, não tem como expressar a alegria que eu sinto. Outro ponto também, os medicamentos, o Rabino Hesky nos entregou alguns medicamentos e prescreveu alguns detalhes que nós tínhamos que atentar com relação ao processo de lavagem, ao processo de cuidado, enfim, tudo isso, né, foi nos prestado, foi nos esclarecido e saímos ali com muita alegria, né, e foi uma grande brachá, né. E outro ponto, o acompanhamento, para finalizar, que o vídeo já está grande, o acompanhamento do Rabino, para nós também foi muito maravilhoso, foi uma alegria. Então, o que eu posso dizer é que foi uma grande brachá. E todos os dias, assim, sempre liga, né, na semana para saber como é que está a recuperação. Enfim, esses foram os pontos que eu achei importantíssimos para falar nesse rápido vídeo, que já dura 5 minutos. Então, queria agradecer ao Rabino Hesky pela atenção, pelo cuidado e pelo atendimento maravilhoso. Então, Shalom Lekulam, Boker Tov. Olá pessoal, bom dia. Queria deixar aqui um depoimento sobre o trabalho do Rabino Hesky em relação às Brit Milá que ele realiza. Conheci o Rabino em 2022 com a Brit Milá do meu filho, né? E ele veio, fiz todo a viagem de lá, de São Paulo, a gente morava em Curitiba. Ele veio, fez a Brit do meu filho de forma perfeita, não tivemos nenhuma complicação em relação à Brit dele. E depois foi feito a minha Brit Milá e a Brit Milá do meu filho do meio, que é o Miguel. E também não tivemos nenhum problema em relação à Brit, ficou perfeita, a minha Brit Milá ficou perfeita. Então eu só quero deixar aqui o meu agradecimento ao Rabino, né, pela disponibilidade que ele teve de vir aqui. Ele veio aqui em Brasília para poder fazer a minha Brit Milá e do meu filho do meio, né? Então é uma pessoa, um rabino que eu sempre indico para poder fazer as Britot por aí, né? As pessoas que eu tenho contato, outros judeus que precisam fazer Brit dos filhos, né? Eu sempre indico o rabino porque é um rabino muito competente, muito competente para poder fazer essa cirurgia, né? Porque quando envolve o corpo, né, tem que ser alguém qualificado, né? E o rabino tem qualificações em Israel, né? É um modelo de família, né? A família dele já vem de 5 gerações, né? Então quero deixar aqui meu depoimento, meu agradecimento também ao rabino, fora a parte profissional, a parte desse trabalho que ele faz, é uma pessoa excepcional, uma pessoa muito querida, uma pessoa com muita kedushá,
né, muito elevado, tá? Então queria deixar meu agradecimento ao Rabino e todas as pessoas, né, que pretendem fazer uma Brit Milá Kodesh, né, uma Brit Milá de acordo com aquilo que o Eterno estabeleceu, né, segundo a Torá. Pode procurar o Rabino, que o Rabino vai conseguir trazer esse momento para vocês, né, e assim cumprir aquilo que Deus determinou para a vida de cada um, tá bom? Uma boa semana, Shavua Tov, que o Eterno possa estar com todos nós todos os dias. Amém e amém. Baruch Hashem, 18 anos de experiência, Baruch Hashem, mais de 5.000 britot feitas nos 4 cantos do universo, Baruch Hashem, Brasil, América Latina, América Central, Estados Unidos, Canadá, Ásia, e Baruch Hashem, todos os estados do Brasil. Só 5ª geração Moel, meu pai, avô, bisavô, tataravô, todo mundo era Moalim. A gente faz uma Brit Milá tradicional, como que é feito os últimos 4.000 anos, com material do mais alto nível, material importado de Israel, de Jerusalém. Nossa Brit Milá, uma Brit Milá que tem todas as brachot, uma cirurgia com asepsia do mais alto nível. Depois recebe a grande brachá, oficializa um nome em hebraico, recebe um certificado, recebe as bênçãos dos patriarcas e matriarcas e recebe a grande bênção do Kohen Gadol, o Birkat Kohanim. Não vamos perder essa grande oportunidade, depois que a gente faz a Brit Milá, faz a Teshuvah, faz o retorno, nossa vida muda 360 graus em todos os aspectos. Financeiro, matrimonial, conjugal, espiritual, literalmente 360 graus. Sou um rabino muito acessível, gosto de ajudar, gosto de auxiliar, gosto de ajudar no processo da Teshuvah, do retorno. Quero desejar uma semana abençoada para todos. Shavua Tov Mevorach. Am Israel Chai Vekayam.